ficar de pé para a leitura da palavra de hoje, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, os versos de 1 a 4. Hebreus 12, os versos de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura na nova versão internacional, na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Você pode se assentar, meu querido. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar minha voz e não minha alma? Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar minha voz e não minha alma? Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti.
e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá minha voz e não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Eu ia ficar ali sentado, só curtindo o tempo. Olha, hoje eu tenho uma alegria muito especial. Pastor Francisco, por favor, de pé, né, para a igreja vê-lo. Quem anda perto de mim já ouviu dizer que eu tenho amigos íntimos, amigos de fazer juntos, amigos, né? Pois é, eu diria que dos 5 amigos íntimos, o pastor Francisco está nessa lista. Então, hoje é um motivo de alegria muito grande tê-lo trazendo a palavra para nós. É um homem, uma família que eu tenho por referência na minha vida, e a gente tem caminhado juntos há uns anos. Queira Deus que a mesma comunidade, quem sabe, né? Ele já passou um tempo na Recon, não foi? Alguns anos lá na Recon, 4 anos na Recon, então ele já tem o nosso jeitão, né? Quem sabe num futuro, né, Tiago, ele possa estar caminhando mais próximo aí, vamos estar orando por isso. Então, é um motivo de muita alegria, e eu tenho convicção de que nós vamos ser muito abençoados essa tarde e noite com a palavra do pastor Francisco. Para seguir o padrão, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pelo teu filho, pelo teu servo, pelo meu amigo, pelo meu irmão, abençoa a sua vida, traz palavra do alto sobre cada um de nós nesse instante, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Som. Graça e paz, irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui, pregando a primeira vez, mas eu já estive aqui na posse do pastor, e me sinto honrado de estar nessa noite aqui, podendo trazer a palavra do Senhor, que não é fácil a gente tentar traduzir aquilo que está no coração de Deus, que entra no nosso coração, e que espera em Deus que chegue no coração dos irmãos. Ele foi muito bondoso, né? Quando a gente tem amigo é assim, o pessoal é muito bondoso, né? Só conta as coisas boas, não conta as coisas ruins, né? Graças a Deus por isso, né? Como diz o pessoal, já tem os outros aí para dizer, né? Às vezes meu filho, sou casado há 25 anos, minha esposa Ana, tenho 2 filhos, um casal, Mateus de 23 e Larissa de 21. Não puderam estar aqui nessa noite. E aí meu filho tem uma coisa interessante, ele gosta de malhar. Ele disse, uma vez ele botou uma foto malhando de costas, assim, só a parte das costas. Eu disse, filho, por que você fez isso? Eu estou malhando costa, papai, porque tem muita gente que fala por trás da gente, né, fala pelas costas, eu estou malhando para ficar forte. Então, mas ele foi muito bondoso em dizer isso.
E aí ele me perguntou ali, meu irmão, o texto de Hebreus, e eu queria que você já deixasse a sua Bíblia aberta, nós vamos passear nesses versículos, de 1 a 3 preferencialmente. Ele disse, rapaz, o texto aqui está falando, em cima tem assim, disciplina, né? Deus disciplina os filhos. Você vai falar sobre disciplina, muito pelo contrário, eu vou falar sobre encorajamento, falar sobre esse Deus poderoso que se transformou, veio até nós, se encarnou, tomou a nossa forma e nos dá um exemplo para nos encorajar de como nós devemos levar a nossa vida aqui embaixo, né? E o texto fala sobre, se você atentou bem, fala sobre corrida. O autor do texto aqui, que alguns dizem que é Paulo, não sabemos ao certo, mas ele vai falar sobre corrida. Isso me é muito peculiar, eu gosto bastante do texto, porque a minha formação acadêmica é em educação física, então eu caminhei durante mais de 40 anos nessa linha aí. Caramba, eu disse 40, né? Mais de 40, então os irmãos vão descobrir qual é a minha idade, né? Agora em setembro eu faço 61, irmãos, então já sou idoso, né? Já ando com o meu cartãozinho de estacionamento. Segundo a minha filha, é um grande privilégio meu estacionar mais perto do shopping. Eu não vejo nada disso, mas eu gosto dessa coisa da educação física, né? Acho que Tiago também é um grande amigo nosso, fizemos parte da mesma igreja lá no Jordão há muito tempo atrás, não sei quanto tempo, Tiago. É na época que você tinha cabelo ainda, não? Era nessa época. Então, fizemos parte, tanto ele quanto eu éramos solteiros na época, né? Labutamos muito ali no bairro. Quem conhece o Jordão, que fica por trás do aeroporto, ali foi minha infância, minha juventude. Ali na igreja batista eu entrei como maloqueiro e saí pastor. Então, agradeço a Deus por essa caminhada. E aí, lembrando disso, me lembrou uma vez, há muito tempo atrás, eu participei da primeira e única maratona da minha vida, e nunca mais quero correr uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, e eu só corri 33. Ainda bem que foi a idade de Jesus, porque com 33 eu parei, deu cãibra, doeu, eu inventei de sentar no meio-fio, não me levantei mais, eu tive que me apoiar no poste, despreparo. Mas eu me lembro que quando eu estava correndo, antigamente, os mais antigos que conhecem Recife, sabe, ali no Náutico tinha uma corrida chamada da Açúcar Sublime, não sei nem se existe Açúcar Sublime ainda. Ficava ali no Kaiser Mariano, os armazéns, e a corrida saía do Náutico. Eu não gostei por conta disso, né, que eu sou rubro-negro, mas saía dali, dava a volta toda, passava por 17 de agosto, entrava ali na BR, pegava a Avenida Recife, cruzava tudo, passava em frente do aeroporto, dava a volta para o Porta Larga, Boa Viagem e acabava no Náutico novamente, 42 quilômetros. E eu consegui fazer 33, fui, corri tal. Quando eu estou passando na frente do aeroporto ali, me deu vontade de desistir tremenda, porque ali depois do aeroporto era a entrada para o Jordão. Eu disse, é aqui mesmo que eu entro. Eu resolvi continuar. Tinha uma galera lá da igreja, que quando olharam assim, meu apelido de família e lá da igreja é Maninho, então quando a turma, eu estava ali já cambaleando, só via aquela turma dizendo, eita, lá vem Maninho, eita, aí começou, eu me enchi novamente, passei, dei tchau para o pessoal e segui. Era melhor ter entrado, irmãos. Logo depois eu desisti, não aguentei, acúmulo de ácido lático, veio cãibra, veio tudo, dor, o que você imaginar veio. Eu passei uma semana andando, feito pinguim, cheio de dores, eu era novo na época, totalmente inexperiente. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a Bíblia usa, entre vários exemplos, sobre a nossa vida cristã, sobre aquilo que nós somos como igreja e até individualmente, um dos exemplos está em uma corrida. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos chamados de casa de Deus, de família, de semeadura, tantas comparações que nós somos como igreja coletivamente, mas também individualmente. O autor de Hebreus vai dizer que nós estamos numa corrida. A nossa vida é uma corrida.
não sabemos quando vai encerrar essa corrida, não sabemos o tempo dessa corrida, não sabemos o quanto nós vamos caminhar nessa corrida, mas a certeza é que nós estamos nessa caminhada, se alguém quiser dizer assim, mas o autor de Hebreus vai dizer que nós estamos nessa corrida, e ele vai dizer muito mais coisa aqui no texto que nós vamos tentar traduzir. E essa corrida, alguém já disse uma frase muito engraçada, eu não sei quem foi que disse isso, mas disse que assim, na nossa corrida, na nossa vida, e a vida cristã, eu particularmente não gosto muito de usar essa frase vida cristã, porque parece que a gente tem duas vidas. Não, a gente só tem uma vida, né? Mas a vida cristã diz respeito àquele momento em que nós começamos a caminhar com o Senhor, não é? Porque antes de termos um encontro pessoal com Jesus, era simplesmente uma vida. Mas agora que a gente caminha, então vamos chamar então dessa nossa vida cristã. E alguém já disse assim que a nossa vida não deve ter somente iniciativa, tem que ter acabativa também, não é? Nós não devemos só iniciar bem, nós devemos acabar bem a nossa vida. E por incrível que pareça, nós temos muitos maus exemplos de pessoas que começam bem a caminhada cristã, mas se perdem no caminho. Pessoas que você olha e diz, nossa, isso é um baluarte. E daqui a um tempo você encontra a pessoa completamente longe dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus. E o autor aqui de Hebreus, ele nos traz essa reflexão para que a gente possa entender que nós estamos, todos nós estamos nessa caminhada. E que não devemos só pensar onde nós começamos, mas ao longo do caminho até aquele momento em que nós, como noiva de Cristo, iremos selar o nosso casamento nas bodas do Cordeiro. Haverá esse momento onde a igreja irá encontrar com o seu Senhor, onde a igreja irá encontrar com o seu mestre, com aquele que se doou completamente por nós. E nós precisamos então estar nessa caminhada muito bem. O apóstolo Paulo, ele escreve, ainda falando sobre esse tema, ele escreve dizendo lá em 2 Timóteo 2,5, que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir conforme as regras. Ou seja, nessa corrida, aquele atleta, ele tem que caminhar e correr conforme as regras que foram dadas, senão você não vai ser coroado. Isso nos leva a entender que na nossa caminhada cristã existem pressupostos, premissas que nós como cristãos devemos ter na nossa vida. E ela parte das Escrituras Sagradas, não são simplesmente regras, não são simplesmente pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas princípios eternos que devem nos nortear durante a nossa caminhada cristã. Ainda Paulo falando sobre esse tema, ele vai dizer aos Coríntios, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu ganhei já muitas medalhas, eu jogava futebol, fiz parte da seleção brasileira universitária, fui corredor de 100, 200 metros, ganhei medalhas que só, eu digo até meu filho, no dia que você tiver uma namorada, não caia na besteira que seu pai caiu não, viu? Eu era apaixonado, dei minhas medalhas todas para namorada, nem medalha mais, não tenho mais nada. Então assim, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Não esse prêmio que perece, essas medalhas, mas algo que leve para a vida eterna. Paulo ainda escreve aos Filipenses dizendo, avança para as coisas que estão adiante e prossiga para o alvo. Todo corredor, quando larga, ele pensa na chegada. Todo ele. Seja 100 metros, 200, seja 1 quilômetro. Recentemente eu corri a corrida da polícia militar. Eu sou militar da reserva, viu, gente? Eu sou do bombeiro. E eu corri a corrida, 200 anos de polícia militar, eu saí de casa, lá de Caruaru, e fui para lá correr, rever os amigos e tal, e eu já estava pensando na chegada, porque o joelho ruim, a idade avançada, você já fica pensando mais na chegada do que na saída. Corram
avancem, prossigam para o alvo. E ele ainda fala a Timóteo, lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo sabia muito bem, aquele momento histórico que Paulo vivia, ele conhecia muito bem essa coisa da competição, o Império Romano dominando, aquela coisa de pão e circo, a influência grega ainda, então ele sabia muito bem dessas coisas, e ele fez por bem de escrever isso para a igreja. Escreveu para a igreja de Corinto, escreveu para o seu discípulo Timóteo, ele escreveu dizendo, ora, fazendo uma comparação para que ele entendesse bem o que significa essa vida cristã que nós temos. Então, com essa ideia em mente, irmãos, eu quero tentar trazer agora para o texto o que ele está querendo nos dizer como irmãos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus. O texto começa dizendo assim, portanto, isso é uma conjunção de conclusão, uma coisa que ele está dizendo assim, eu falei várias coisas aqui, agora, eu falei várias coisas aqui, portanto, essa é a palavra que inicia o texto, portanto, ele está concluindo então esse raciocínio de tudo que ele falou lá atrás. Então, se você observar um pouquinho no capítulo 11, no capítulo 10, você vai ver Paulo falando sobre essa coisa da resistência, a igreja para a qual, vamos dizer assim, os irmãos para a qual o autor de Hebreus estava escrevendo aqui, ele estava dizendo da dificuldade que os irmãos estavam tendo naquele momento histórico, a perseguição e etc. Ele começa a relatar várias coisas, e ele chega no capítulo 11 a dizer o que a gente chama de heróis da fé, não é isso? Capítulo 11, os heróis da fé. Aqui não tem nada da Marvel, não tem os Vingadores aqui, não. Aqui tem testemunhas. É mais do que herói. São testemunhas, são pessoas que foram martirizadas, de onde vem a palavra, né? E ele então começa a relatar e chega agora no capítulo 2 assim, portanto, ele conclui um raciocínio baseado nos motivos que ele expôs lá atrás. Ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, temos aqui uma galeria, como eu disse, de testemunha, não é de herói. Uma enorme quantidade de homens e mulheres que foram citados. É só você ler o capítulo anterior. Pessoas que viveram o seu momento histórico, irmãos nossos que viveram momentos parecidos com os nossos. Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, tão pecador quanto eu e você, e fez o que fez. Também é verdade que ele correu de uma mulher, né? Mas fez o que fez, então, semelhante a cada um de nós. Então, homens e mulheres aqui que viveram o seu momento histórico, que viveram por sua fé em Deus, que correram também a corrida que estava proposta a cada um deles. Eu vi uma vez uma pregação, eu acho que há uns 30 anos atrás, de alguém falando sobre Hebreus capítulo 11, quando ele disse assim que uns honram a fé, outros a fé honra. E é interessante, eu achei isso, porque nós gostamos só da primeira parte de Hebreus capítulo 11, onde a fé honra alguns, porque Abraão, porque Isaac, porque Jacó e tal, e na metade do texto a coisa vira. Aí foram alguns traspassados, foram alguns mortos à espada, outros arrancados a cabeça. Bom, essa parte a gente não gosta muito não, gosta da primeira parte, né? Mas todos eles aqui foram testemunhas por sua fé em Deus. A carreira que estava proposta a cada um. E eles venceram. Todos foram provados na sua fé, de uma forma ou de outra. E todos venceram. E agora essa turma que venceu, que foi exposta aqui no capítulo anterior, no capítulo 11, serve para todos nós como testemunhas, é o que diz o texto. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que deixaram o exemplo, que foram paradigmas, modelos para cada um de nós.
que de uma forma ou de outra se viram para que agora eu e você, no século 21, olhássemos para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras, e víssemos o que eles fizeram ou deixaram de fazer pela fé em Deus, e servem agora como exemplos para cada um de nós. Não esses exemplos que existem por aí, mas exemplos das Escrituras, homens e mulheres de Deus, que viveram a sua vida, que viveram a sua história, que viveram a sua carreira, e servem como exemplos para um de nós. Eles agora nos observam. Imaginem um grande estádio olímpico, quem já assistiu às Olimpíadas, e aquela arquibancada completamente carregada de pessoas, de testemunhas, e você lá no estádio, vai começar a sua corrida, vai começar ou já começou a sua corrida, e todo aquele grupo sendo testemunha, olhando para você e dizendo para você, siga, vá adiante, nós conseguimos, você vai conseguir. É o que o autor de Hebreus está nos dizendo, servem de testemunhas também para nós. O texto vai dizer que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e que pede para que a gente se livre de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O autor vai dizer que também nós significa que não foi uma corrida só para eles, é para cada um de nós. Nós devemos fazer como eles fizeram, nós devemos lutar como eles lutaram, nós devemos vencer como eles também venceram. A grande questão é como é que nós devemos correr essa corrida. Que coisas nós podemos usar como exemplo e podemos usar como um artifício para nós na nossa caminhada, na nossa corrida, na nossa carreira como cristãos hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a corrida, ela é pessoal e intransferível. Eu não posso correr a corrida do meu irmão. Nem meu irmão pode correr a corrida por mim. Às vezes eu tenho dificuldade de entender quando as pessoas dizem assim, olha, Deus fez comigo, vai fazer com você. E eu fico pensando, poxa, como minha carreira é diferente, porque eu fui criado diferente, minha família é diferente, as minhas conversas com Deus são diferentes, o meu bate-papo com o Senhor é diferente, as coisas que o Senhor reservou, que eu ainda não sei, que Ele reservou para mim, são diferentes, como é que Ele vai fazer comigo a mesma coisa que fez com Ele? Tem coisas que vai fazer sim. A pessoa, alguém é curado, o outro é curado também. O outro é abençoado, aquela é abençoada também, mas a coisa é diferente. O momento é diferente. Então não pense você, nem pense eu, de que você vai chegar aqui ou vai lá fora e vai achar que Deus vai fazer a coisa, porque senão você vai ficar frustrado. E achar que Deus vai fazer a mesma coisa com você, porque fez com o irmão, porque fez com A, com B. Não, a corrida é intransferível, a corrida é pessoal. E isso não é ruim, irmãos. Muito pelo contrário. Isso significa dizer que Deus trabalha comigo e com você de forma individualizada, como igreja, no coletivo, mas no particular de forma individualizada. Deus tem uma proposta diferente para cada um de nós, e nós precisamos entender essa proposta de Deus. E aí o texto vai dizer que pelo menos 4 coisas que eu quero rapidamente dizer para os irmãos aqui, sobre atitudes, talvez, de como devemos correr essa nossa corrida. A primeira delas diz assim, livrando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui o autor de Hebreus, ele coloca 2 categorias. Nem tudo é pecado, mas tem coisas que são pesos. Nem tudo é pecado, nem todo peso é pecado, mas todo pecado é um peso. Então tem coisas que é simplesmente algo que vai tomando conta da nossa vida e que vai nos atrapalhando. Não chega a ser um pecado, mas nos atrapalha na corrida. Mas tem coisas que são pecados realmente, e essa aí nos acaba de vez. Todo corredor, principalmente seja ele de fundo, de maratona, né, corrida de fundo, ou corredor de velocidade, sabe que você precisa da melhor
indumentária, da melhor roupa possível para lhe ajudar nessa corrida. Então você tem que ter um tênis leve, você tem que ter um tênis que tenha um amortecimento bom. Já o corredor de velocidade, ele sabe que tem que ter um tênis com prego, mas que seja leve, um prego mais de alumínio. Sabe que a camisa tem que ser fina, tem que jogar, e hoje com a tecnologia, jogar o suor para fora, não pode reter o suor. Tudo isso ajuda na caminhada ou na corrida. Você tem que se livrar de qualquer coisa. Então, ali era somente uma camiseta, um calçãozinho fino. Não quer dizer que isso aí vai ser um pecado na vida, mas é um peso. E às vezes na nossa caminhada cristã, isso atrapalha. Então o autor vai dizer aqui que nós devemos nos livrar desse peso e desse pecado. A Bíblia Viva, ela usa a expressão aqui dizendo assim: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Eu gosto dessa expressão. Coisas que em vez da gente estar lá na frente, aquilo vai nos atrapalhando e nos torna cada vez mais vagarosos, lentos na nossa caminhada cristã. Eu não sei quais são os seus pesos, eu sei os meus que muitas vezes me atrapalham. Eu não sei se são os mesmos, eu só sei da minha carreira, da minha corrida, e eu sei que eu tenho que estar sempre revendo quais são esses pesos, essas coisas que às vezes me atrapalham. Agora eu tenho certeza de uma coisa, eu no caso, né? Pode ser que você não concorde comigo, mas eu tenho certeza de uma coisa: se tem uma coisa que para muitos é peso, que tem se tornado um pecado, se chama esse tal de celular. Esse aí ninguém pode negar. Esse tem se tornado um peso horrível na nossa caminhada cristã e tem se tornado muitas vezes um pecado na nossa caminhada cristã ou na nossa carreira. Mas existe pesos, e a palavra aqui, desembaraçar, é aquela ideia de você remover. Você já ficou embaraçado em alguma coisa? Você já entrou num ambiente em que você parece que está todo amarrado, assim, você tenta se desvencilhar de tudo? É exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Essa ação de remover, de tirar essas coisas, de tirar do lado, tirar do caminho, não, isso aqui está lhe atrapalhando, tira. Isso é o que o autor está dizendo. Coisas inúteis, que muitas vezes se tornam acessórios inúteis na nossa vida e nos tornam vagarosos. Eu recebi um convite agora, dia 22, para correr a corrida do Alto do Moura. Aí eu conversei com o comandante do bombeiro lá de Caruaru, ele disse: vai ter a corrida do barro, corrida de barro, bombeiro de barro. Eu disse: meu comandante, se eu fosse mais novo. Não, cara, a corrida é para correr com a roupa do bombeiro, aquela que ele combate o incêndio. Eu já fiz isso. Aquela bota pesada, não é nem um coturno, é uma bota que você usa para entrar no fogo, com aquela roupa grossa por cima, assim, meu joelho não aguenta, né? Aquilo se torna um peso. Então, quais são as coisas inúteis, quais são os acessórios inúteis que nós temos na nossa vida, que tem nos atrapalhado nessa nossa carreira cristã? Alguém já disse uma frase que diz o seguinte: o que não nos impele para a frente, nos detém. Então tem muita coisa, irmãos, que nos leva a ficar vagarosos na corrida, a ficar para trás, a criar em nós uma casca que muitas vezes nos impede de fluir melhor diante de Deus com a proposta que Ele tem para nós. E às vezes a gente fica perdido sem saber: Senhor, o que é que está acontecendo? Coisas que a gente vai adicionando na nossa vida, coisas que a gente vai colocando na nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui já reclamamos do tempo, porque não tem tempo. Antigamente tinha uma propaganda, não sei qual era o banco, que dizia assim, que tinha 25 horas. Eu não sei qual era o banco que dizia isso, porque 24 horas já não está dando. Mas é por quê? Porque a gente começa a colocar pesos em nós, que a gente já não tem tempo para tanta coisa. A minha filha tem esse problema, deu uma melhorada, mas ela queria fazer intensamente em 24 horas, ler, estudar, jogar, brincar. Eu disse: filha, divida aí em dias, porque num dia de 24 horas, não dá para você estudar do jeito que você quer, brincar do jeito que você quer, ler do jeito que você quer. Isso vai se tornando pesado. Às vezes são bens materiais.
Gente que fica de um lado para outro. Eu tenho um amigo que se aposentou, é militar também, e ele fica já me chamou não sei quantas vezes, cara, vamos abrir um negócio para vender gás, agora para vender água, eu disse, cara, você está ficando pesado, você está aposentado, você quer mais peso para você, porque ele queria o tempo todo dinheiro. Você já foi para aqueles lugares que a turma lhe oferece comprar um flat, cota de flat, não sei o que, já foi pego nesse negócio, eu já ganhei tanta coisa ali, porque toda vez que eu chego num lugar, a pessoa diz assim, olha, vem aqui, eu vou logo dizendo, não compro nada, eu vim só para pegar o jantar. Não compro, já ganhei toalha, já ganhei guarda-sol, almoço, jantar, mas tem gente que fica atrás disso, é um peso, aquilo vai se tornando bens materiais, às vezes é entretenimento. Entretenimento, irmãos. Eu fui uma vez para como é o nome daquele, um resort lá em Porto de Galinhas, esqueci o nome. Você, meu filho, quando eu cheguei lá, eu digo, rapaz, isso aqui não é de Deus, não. Porque você fica tão perdido naquele negócio que você não lembra de Deus. Às vezes é entretenimento. Está tão bom, tão gostoso, e você vai, porque ali é um desgaste, você é suprido de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, é comida de manhã, de tarde, de noite, aquele negócio. Eu me lembro do meu filho, quando estava pequeno, quando a gente foi, ele já tinha tomado uns 6 coquetéis daquele no bar da piscina. A mulher disse, meu filho, você vai ficar doente, isso não tem importância não, quero mais um. Né? Então, assim, você fica perdido no entretenimento. Eu não sei qual é o entretenimento, mas às vezes a gente se perde. A gente deixa de lado a corrida e aquilo vai se tornando um peso. É pecado? Talvez sim, talvez não. Pode se tornar um pecado? Ah, com certeza pode. Bem material pode se tornar. Entretenimento pode se tornar um pecado. Mau uso do tempo pode se tornar um pecado. A busca incessante por reconhecimento pode se tornar um pecado. É um peso. Tem gente que quer o tempo todo quer ser reconhecido, né? Uma vida complexa pode ser pecado. Essa coisa de viver mais simples, essa coisa minimalista, né? Mas tem gente que gosta de uma vida complexa, está aqui, está ali, estou na correria, estou aqui na selfie agora, que abriu, estou ali, estou não sei o quê, daqui a pouco você não tem mais, a vida está complexa, não tem tempo para a mulher, para o filho, está complexo o negócio. Os interesses próprios, né? Muita coisa. Mas o autor vai dizer que não é só tem peso, tem pecado também. Existe pecado que nos impede de correr. Se tem uma coisa que o Senhor leva muito em consideração, é que aquilo que gerou ou criou, vamos dizer assim, a vinda dele para nos salvar, foi porque o pecado fez separação entre Deus e os homens. Então o pecado é uma coisa séria. E eu não sei os seus, eu conheço os meus, mas eu sei que o pecado nos afasta muito da nossa corrida. Um dia nós estaremos livres completamente do pecado. Fomos livres da penalidade, seremos livres da presença, mas nós precisamos estar livres do poder do pecado aqui. E o pecado nos atrapalha muito na nossa corrida. Às vezes é a ira, às vezes é preguiça, às vezes é falta de perdão, às vezes é arrogância, às vezes é falsa humildade, às vezes é pornografia, às vezes é narcisismo. São tantos pecados que nos atrapalham na nossa carreira. Tem uma coisa que eu gosto muito na igreja episcopal. Tem mais coisa, viu, reverendo? Não é só essa não. Mas eu gosto muito quando uma das primeiras coisas que a gente faz é confessar o pecado. Você entrar na presença de Deus já confessando o pecado. Eu aprendi isso quando eu fui, durante 4 anos eu fiquei na igreja episcopal. Depois eu conto a história, se os irmãos quiserem saber por que eu passei 4 anos, dá para escrever um livro. Não. Mas essa coisa de você entrar na presença de Deus já confessando o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, ele nos afasta. Então eu e você precisamos estar constantemente rememorando isso, para que a nossa comunhão não seja quebrada com o Senhor nem com os outros. Precisamos estar confessando, dependemos diuturnamente do poder do Evangelho nas nossas vidas, nos fazendo confessar os pecados.
Eu não sei, talvez seja inveja, fofoca, idolatria, amor ao dinheiro. É tanto pecado que pode nos atrapalhar, irmãos. Mas o autor de Hebreus nos diz assim: corramos com perseverança, livrando-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E esse é o segundo ponto: correr com perseverança. A corrida está posta, nossa vida começou, mas precisamos de perseverança, porque é difícil. Eu não sei se é difícil para você, porque para mim é, viu? É muito difícil, irmão. Eu brinco com um amigo meu e diz assim: quando você é casado é mais difícil ainda. Nossa, como é difícil, né? Para quem não é casado, mas para quem é casado, nossa, como é difícil. Aquela frase assim: você quer ser feliz ou quer ter razão? Não, eu quero ser feliz, não é? É difícil levar a vida, principalmente a vida casada hoje. Você olha os exemplos hoje, um absurdo. A crescente desunião, tantos casos aí de casamentos desfeitos. Antes de vir para cá, um amigo meu me ligou e disse: pastor, ore por mim. Eu disse: o que foi que houve, meu irmão? Minha esposa está querendo se separar de mim. Mas o que foi que houve? Não sei. Aí você fica assim perdido. Eu tenho um amigo pastor, deu a vida pelo evangelho lá em João Pessoa. Ele voltou para o Rio de Janeiro com a esposa. Quando chegou lá, do nada a esposa disse: quero me separar de você. Ele chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, o que é que está havendo? Então, assim, não é fácil, é preciso perseverança, ou se você quiser usar outras palavras, paciência, resiliência. Eu estou falando de casamento porque junta duas pessoas, né? Então, mas pode ser qualquer coisa na vida, viu? Não estou dizendo que o casamento é ruim, não. Estou casado há 25 anos, vou fazer 26 esse ano, bênção demais. A aliança minha e da minha esposa, dentro, eu botei aqui: Ana, sempre te amarei. Eu já disse a ela, disse: não adianta, eu casei para ficar até o fim. 5 anos de casado, eu estava ali no, quem conhece Recife, Boa Viagem, no Família de Juliano. 5 anos de casado, preparei tudo, falei com o cara, eu disse: olha, tem uma garrafa de vinho aí, daquele especial, baratinho, para um pobre querendo ser rico. Ele disse: tem. Eu disse: aqui, um buquê de flores, tal. Organizei tudo, falei com o cara do piano: ela gosta dessas 4 músicas, toca aí. 5 anos, quando ela disse: amor, vamos comemorar. Meu Deus do céu, né? Aquela coisa, entramos e tal, daqui a pouco começou a tocar música. Que coincidência, isso não é, né? Coincidência, coisa linda, tal. Na hora de sair, senhora Ana, depois não, porque ele falou: meu Deus, né? Com 6 anos a gente estava brigado, no outro restaurante, mais pobrezinho. E ela disse: o que é que a gente está fazendo aqui? Eu disse: comemorando. Com raiva, não sei o quê. Eu disse: tu acha que vai ficar eternamente com raiva aí você? Não. Vamos brindar. Um beijo. À noite a gente resolveu. Então, assim, entende a questão? É preciso perseverança, irmão, senão a gente desiste rápido. Desiste. Resiliência é a palavra. Paciência é a palavra. E o autor de Hebreus nos chama a isso: a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Não há espaço para a gente simplesmente caminhar e andar convalescendo, não. Precisamos ter perseverança. O autor nos encoraja a correr, e correr com perseverança. Aquela capacidade de você continuar e suportar as circunstâncias difíceis. Quem é atleta sabe o que é isso. Suportar as idiosincrasias, os momentos complicados, a doença que vem, os problemas que vêm, a parte financeira, são tantas coisas que vêm. Por isso que a palavra está aqui: correr com perseverança, com paciência, com fortaleza, com firmeza, com constância. Essa é a palavra do autor de Hebreus. E quem é corredor sabe como é difícil. Você começa a correr, daqui que entra o ciclo de Krebs, quem é da área de educação física aí, cansa, falta ar, a boca seca, né? Aí você começa a dar cãibra, dá uma dor, a dor desviada, é um problema na corrida, é assim.
Isso pode ser traduzido como várias coisas. Problema financeiro, problema de doença na família, do pai, da mãe, do filho, da filha, da própria mulher, do próprio marido. São coisas que vão acontecendo. É assim. Mas correr com perseverança. E essa perseverança, irmão, ela está esteada ou fundamentada na fé. A fé que nós temos em Deus. Sem ela, diz um autor das Escrituras, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer nele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Corramos então com perseverança. Não é simplesmente uma fé baseada no conhecimento fútil ou numa intelectualidade humana. Não, não é isso. É fé que vem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, já diz Paulo em Romanos. Então, sem isso, a gente não consegue. Não consegue. Sinceramente, irmãos, eu já estou nessa caminhada há 47 anos. Não consegue. Se não for pelas Escrituras, você não consegue. Se não for pela fé baseada em Jesus, você não consegue. Porque é mais fácil desistir. É muito mais fácil desistir. Veio o primeiro sintoma, esquece. Estou pulando fora. Não. Perseverança. Conta-se uma história de um exército que tinha apenas vitórias. Isso é uma historieta, né? O exército só tinha vitórias. Até que chegou um dia muito desastroso em que a batalha estava sendo perdida. O general então falou para o corneteiro e disse: olhe, deu toque de recuada. E ele tocou então o toque de ataque. O general gritou: é recuada, é recuada. E o corneteiro novamente tocou o toque de avançar, de ataque. De forma incrível, então, quando tudo parecia perdido, por força desse ataque que estava sendo dado e toda a tropa estava escutando, o inimigo desmoronou e eles venceram a batalha. Quando acabou, o general perguntou ao corneteiro de forma irada: por que você não tocou o toque de recuar? Aí o corneteiro disse para ele: ninguém nunca me ensinou a dar toque de recuada, só me deram só aprendi toque de atacar. Então é esse toque de atacar que nós devemos gravar na nossa mente. Não toque de recuada. Pode parecer difícil, até palavras soltas da minha boca aqui, mas essa é a pura verdade. Quantas vezes eu pensei em desistir de várias coisas na minha vida? E eu tenho certeza que você também. Eu não sou diferente, você não é diferente. A vontade de desistir, a vontade de fazer besteira, como a gente dizia, né? A vontade de sair de casa. A gente só está nessa corrida porque nós corremos com perseverança. E a perseverança vem da nossa fé em Deus e na sua palavra. O autor diz assim, olhando firmemente para Jesus. É interessante, ele podia dizer somente assim, olhe para Jesus, mas ele diz assim, olhe firmemente para Jesus. Olhar firmemente é você não desviar o olhar nem para um lado, nem para o outro. Você lembra de Pedro, né? Senhor, faz com que eu ande também. Aí Jesus disse, vem Pedro. Aí Pedro foi. Enquanto estava olhando firmemente, era uma coisa. Quando ele começou a perceber a tempestade, as ondas, o vento que olhou para o lado, ele afundou. Olhar firmemente para Jesus é diferente. E você já, voltando para o celular, você já percebeu como é que a gente tira o olhar facilmente das coisas e coloca no celular? É quase que está virando doença, né? A gente não consegue viver sem esse bicho. Você está assim, aquela vontadezinha que vem, ai meu Deus do céu, que tem notícia, aí dizer, né? Irmãos, é só eu que passo por isso, o irmão passa, não é possível. Reverendo, me ajude aí, viu? Né? Não vem. É mais ou menos para você entender o que significa olhar firmemente para Jesus e não desviar o olhar para lugar nenhum. Aí, o segredo hoje é quando você não quer trazer sua Bíblia, quer trazer só o celular, é você botar no modo avião, porque não vem mais nada, né? Aquelas noticiazinhas, porque se vier uma, você abre, aquela puxa mais uma, que puxa mais, daqui a pouco, né? Puxa 10, puxa 20, você quer ver, Olhar firmemente para Jesus
é não se desviar, não tirar os olhos, nem olhar para um lado e nem olhar por outro. Vai vir os momentos difíceis, as dificuldades, as tragédias, as tempestades da vida, tudo vai vir para tentar desviar o nosso olhar do Senhor, mas nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. A nossa sociedade, irmãos, cada dia mais está ficando doente. Eu não digo assim que é uma doença maior do que os outros tempos, porque eu não vivi nos outros tempos. Eu estou vivendo esse tempo. Mas que é uma sociedade doente, hoje está sendo, né? Tem uns filmes, uns videozinhos que mostram aí de umas pessoas que querem tirar a melhor selfie, né? E terminam morrendo. Não sei se vocês já viram isso. Vai para a ponta do penhasco, escorregou, morreu. Vai não sei o que, caiu. Vai não sei para onde. Então, a sociedade está ficando assim. É uma sociedade selfiana, né? Narcisista, cada dia mais, sem contar o resto, né? Gente querendo ser cachorro, querendo ser gato, querendo não sei o quê. Gente agora com bebê reborn, com não sei o quê. Quer dizer, está sendo uma sociedade doente. E, por incrível que pareça, muitos cristãos estão entrando nessa. Porque perderam o foco de Jesus. Começam a achar engraçado apenas. Não começam a achar que é uma coisa, um produto do pecado. Não, é só engraçado. E aí você começa a perder o foco de Jesus. Eu começo a perder o foco. Em vez de olhar firmemente, e a gente vai perdendo, e aquilo vai tomando, às vezes, conta de nós. E o autor nos dá, então, esse exemplo. E, finalmente, eu não sei se eu passei meu tempo, reverendo, mas o texto vai dizer assim, no verso 3, considerai atentamente, deixa eu melhorar o óculos aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, no verso 2, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe era proposta, suportou, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Considerai, é o que ele está dizendo, considere atentamente o que Jesus fez na cruz. Não considere o que o influencer está dizendo, nem o que as pessoas estão falando, mas considere atentamente o que é que Jesus fez na cruz por mim e por você. É isso que tem que estar na nossa cabeça, o que foi que Jesus fez por mim e por você. O texto então nos convida finalmente a pensar e ponderar com bastante atenção todo o exemplo de Jesus. O texto vai dizer aqui que Jesus tinha uma alegria que lhe era proposta, mas ele fez diferente. Ele suportou a cruz, suportou a ignomínia, suportou a vergonha por mim e por você. Então isso deve me levar a considerar atentamente o que Jesus fez por mim e por você. É isso que o autor está dizendo. Seria aquele corredor que começou a corrida e agora ele está pensando, poxa, eu não vou desistir porque o treinador, cara, ele merece esse esforço que eu estou fazendo. Eu não vou desistir porque o cara que investiu em mim tá querendo que eu chegue lá. A mesma coisa, considerar Jesus atentamente é considerar o desejo que Jesus tem por mim e por você, de no final da corrida estar com os braços abertos dizendo: servo bom e fiel, fosse o fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, não é um texto de disciplina, mas é um texto de encorajamento. É um texto da gente olhar e dizer: puxa, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor suportou tudo isso e pode nos dar um exemplo. Obrigado porque o Senhor é o nosso primeiro torcedor. O Senhor é o nosso maior espectador. O Senhor é a nossa maior testemunha. O Senhor é o nosso maior exemplo de atleta e de treinador. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa carreira que nos está proposta. Se vai ser 60 anos, 40,
80, 100. A minha mãe está com 87, quer viver até os 120, ela disse. Eu não sei. O que vale é que a gente tem que correr essa carreira da melhor forma possível. Amém? Que Deus nos abençoe. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque lembrar de como você veio, aonde que você chegou. Lembrar de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, levanta, tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Esse é o momento que nós